a todos. Eu queria agradecer muito o convite do Dr. Joaquim Castro Neto. Para mim é uma grande satisfação participar desse debate aqui com os senhores, essa audiência tão qualificada. Eu queria, enfim, eu estou chegando agora, eu vi as duas apresentações anteriores, os senhores estão fazendo debate já bastante aprofundado, já desenvolveram uma série de estudos, então eu não estou assim tão inteirado de tudo que já foi discutido, de todas as premissas e todos os dados que já foram compartilhados aqui. Então, eu vou fazer algumas considerações, algumas ponderações, e peço que os senhores as recebam com o devido anteparo, né, porque eu eventualmente posso me equivocar em alguma consideração, alguma contextualização. São impressões pessoais, né, portanto subjetivas, podem estar equivocadas, mas que visam contribuir para esse momento de crise, para que se possa construir um caminho e prover as soluções tão demandadas da administração pública nesse momento. Pois bem, o conselheiro Edilson, que acabou de me preceder, ele, numa dada altura, ele tocou num ponto que eu pretendo iniciar nesse ponto. Ele diz assim: olha, os agentes administrativos que estão trabalhando aí nas licitações, nas contratações, nas dispensas de licitação relacionados ao enfrentamento à pandemia do Covid-19, eles estão com receio de serem responsabilizados, né? Já de muito fala-se do medo dos agentes administrativos, e esse medo bate forte naqueles que trabalham com licitações e contratos, porque licitações e contratos são matérias muito sensíveis, muito vulneráveis, muito delicadas, muito propensas a questionamentos, né? Nós temos uma legislação muito complicada sobre o assunto, muito complicada mesmo, uma legislação que, na minha percepção, já deu para o que tinha que dar, e com base nessa legislação, uma enorme divergência sobre o assunto, né? Quase tudo em licitação pública e contrato administrativo é controvertido, há opiniões divergentes, há caminhos divergentes, e isso tudo se agrava nesse momento de pandemia. Dentro desse contexto, eu gostaria de trazer aos senhores, ou fazer uma remissão à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que no seu artigo 28 prescreve que os agentes administrativos só podem ser responsabilizados em caso da LINDB. Muitas vozes na doutrina dizem o seguinte: olha, o artigo 28 da LINDB, ele consagra o direito dos agentes administrativos de errarem, né? Porque eles só podem ser responsabilizados se incorrerem em erro grosseiro. Então, se eles tiverem errado, se eles tiverem se equivocado, mas se o erro, o equívoco não for grosseiro, eles não devem ser responsabilizados. Existe, então, uma margem de tolerância em relação aos erros, aos equívocos dos agentes administrativos, e é isso que está preceituado no artigo 28 da LINDB. Os agentes administrativos podem errar, porque são seres humanos, e tal qual todos nós erramos. Eu erro como advogado, os senhores devem eventualmente cometer também algum equívoco como conselheiros, os juízes erram, os delegados de polícia erram, os médicos erram, e os agentes administrativos também, evidentemente, erram. E vivemos aqui numa situação emergencial, né? Num tempo de uma emergência. E eu acho que tem um standard de interpretação, de hermenêutica, que eu acho que é importantíssimo para o controle nesse momento. O standard, na minha percepção, de interpretação de hermenêutica, que eu proponho aos senhores que façam uma reflexão sobre ele, é um standard que, na minha percepção, é uma coisa muito óbvia, né? E até por ser óbvio, eu acho que ele tem mérito. O standard é: quanto mais urgente a providência que se requer do agente administrativo, maior deve ser o grau de tolerância do controle em relação ao erro. Se o sujeito ele precisa atender uma dada demanda da administração e ele tem tempo para prover essa demanda, ele pode planejar, ele pode estudar, ele pode fazer pesquisas, ele pode levantar dados,
Então, enfim, ele tem condições de tomar uma decisão de melhor qualidade, mais bem refletida, mais bem maturada. Agora, se exige uma posição imediata, muito rápida, né, ele não vai ter esse tempo de maturação, ele não vai ter esse tempo de reflexão, portanto, ele está muito mais sujeito à exposição ao erro. Então, o grau de tolerância, e esse grau de tolerância se ampara na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, o grau de tolerância que se deve ter numa situação de emergência alastrada, tal qual vivenciamos hoje, deve ser maior do que numa situação de normalidade. Esse eu acho que é um standard de interpretação muitíssimo importante e lanço até aqui a reflexão para que isso seja sinalizado aos agentes administrativos, à administração pública, por parte dos órgãos de controle, de alguma maneira, até para que os agentes administrativos se sintam um pouco mais confortáveis, né? Um pouco mais seguros, um pouco mais confiantes, para que possam tomar as decisões que são demandadas da administração quase que diariamente. Bom, a chance de erro é muito maior hoje em dia em razão da emergência. Pois bem, os procedimentos são simplificados. A Lei 13.979 trouxe uma série de simplificações procedimentais em relação a termos de referência, em relação a projeto básico, em relação à pesquisa de preços, diante da oscilação enorme de preços, especialmente nesses itens aí relacionados à saúde pública. Então, a Lei 13.979 já trouxe essa simplificação. Chance de erro amplificada, planejamento minimizado, planejamento abreviado. Diante disso, o que eu sugeriria aos agentes administrativos, à administração pública? E falo isso às pessoas testemunharem, né? Você vai entrar em contato com fornecedores de equipamentos médicos, tentando achar testes, tentando achar respiradores, equipamentos, insumos, você ter gente presenciando isso, você gravar essas coisas, ter tudo documentado, todas as tratativas. Nós temos inúmeros recursos de tecnologia da informação para isso. Então, primeira medida, transparência radical por parte da administração. Não que eles sejam obrigados pela legislação, mas é o momento para que se faça isso, para proteger o agente público honesto. Para que o agente público honesto, se depois lá na frente for questionado, ele vai dizer o seguinte: não, eu entrei em contato com o sujeito sob essas condições, o que eu falei foi isso e está aqui, está gravado. Eu acho que isso é uma proteção para o agente público honesto. Segundo ponto, ainda que o planejamento seja abreviado pela legislação, pela 13.979, eu acho que é muito importante enfatizar para os agentes administrativos a necessidade da motivação, de uma ampla motivação sobre os atos. Não vai seguir todo o rito, não vai seguir todo o procedimento, mas que a contratação seja bem motivada e motivada sobre 3 pilares: motivação técnica, motivação econômico-financeira e motivação jurídica. Ou seja, exigir dos agentes administrativos: tudo bem, meus amigos, vocês não precisam mais fazer um termo de referência, não precisam mais fazer o estudo preliminar assim tão detalhado quanto era exigido pela legislação, ok, as coisas foram simplificadas para que você possa agir rapidamente. Mas me explique bem o porquê dessa contratação, sob a perspectiva técnica, sob a perspectiva econômico-financeira e sob a perspectiva jurídica. Eu acho que essas 3 coisas precisam ser bem postas nos processos administrativos, que são processos simplificados para o enfrentamento à pandemia. Então, na minha percepção, repito 2 coisas: transparência radical e motivação. Da parte dos órgãos de controle, em que medida os órgãos de controle podem contribuir para a administração pública, para aparelhar a administração pública em relação a esse enfrentamento à pandemia, eu acho que é muito importante a comunicação, né? Que os órgãos de controle estejam abertos, né? Que eles mesmos, acaso não procurados, que eles procurem a administração pública, né? Que abram as suas portas à administração pública, né? Que haja uma boa comunicação, que os órgãos de controle pelo menos digam à administração pública o que eles acham que realmente é importante nesses processos, como esses processos devem ser geridos, né? Como eles devem ser planejados, ainda que o planejamento seja abreviado.
E eu acho muito importante, nesse sentido, uma atuação preventiva dos órgãos de controle e dos tribunais de contas. O conselheiro Edilberto, que eu também tive a satisfação de ouvi-lo, ele falou da preocupação dos órgãos de controle de manter sua independência, né? Pelo que eu entendi, talvez assim não se envolverem tanto nos processos de contratação, estarem abertos ao diálogo, mas não se envolverem tanto, para que possam depois analisar os processos com a independência que lhe é necessária. Eu acho que é um momento, talvez, e uma ponderação talvez no sentido um pouco contrário, de se flexibilizar um pouco isso, né? De se fazer uma reflexão sobre isso. Talvez seja o momento dos órgãos de controle avançarem um pouco mais, de estarem mais presentes, na linha, inclusive, do programa que foi adotado pelo TCU recentemente, o Coopera, né, numa linha de estar presente nos centros de gerenciamento dessa crise, de estarem à disposição para ajudarem também na tomada de decisão, de estarem presentes para darem alertas antecipados a respeito de equívocos nos procedimentos. Eu acho que isso é muito importante. Foi feita uma referência a uma fala do Adircélio, do conselheiro Adircélio, que é o presidente aqui do Tribunal de Contas de Santa Catarina, do meu estado. Aqui nós, nas últimas semanas, irromperam dois grandes escândalos a respeito de aquisições relacionadas ao Covid. Uma relacionada à compra de respiradores, foi feito um pagamento antecipado, 33 milhões de reais. O secretário da Saúde, inclusive, pediu exoneração na semana passada. E também há aqui um problema relacionado a um hospital de campanha, né? Também com denúncias de superfaturamento. Veja esse caso dos respiradores. Eles já pagaram os 33 milhões de reais. O dinheiro já foi. Para recuperar esse dinheiro agora é muito difícil, né? Num momento como esse, o controle a posterior, ele tende a ser ineficaz. O controle, se quer ser eficaz, ele tem que articular uma maneira de ser preventivo, de atuar na frente, de não deixar as coisas acontecerem. Pura e simplesmente penalizar depois, e as pessoas que fizeram mal feito devem ser penalizadas, mas pura e simplesmente penalizar depois não resolve, não é eficaz para a sociedade. O contributo que o órgão de controle hoje deve dar à sociedade, eu acho que precisa ser intensificado, precisa ser ampliado, né? Esses danos precisam ser reevitados, né, com mais intensidade do que numa situação de normalidade, do que numa situação normal. Bom, isso em relação às contratações novas, né? As contratações são necessárias para o enfrentamento à pandemia. Tem um outro problema seríssimo, né, que diz respeito ao que a administração pública deve fazer com os seus contratos atuais, né, com o seu estoque de contratos, com seus contratos de terceirização de serviço, com seus contratos de obra, com as suas concessões de serviço público, com as suas parcerias público-privadas, todos esses contratos muito afetados pela pandemia do Covid-19. Todos, né? E normalmente a administração, na maioria dos casos, a administração se vê diante de dois vetores, que são vetores difíceis de serem conciliados. O poder de compra da administração pública é enorme, né? Portanto, os contratos administrativos eles têm uma função social imensa. Há contratos de terceirização de serviços que envolvem milhares de empregados. Contratos de terceirização de serviços, por exemplo, que estão suspensos, que os empregados o órgão da administração pública está em trabalho remoto, um contrato lá de limpeza, um contrato de qualquer tipo de prestação de serviço, em muitos casos eles pura e simplesmente estão suspensos, porque o contratado não tem meio de executar o contrato em face das medidas de restrição de circulação de pessoas. Então, enfim, a administração pura e simplesmente rescindir esse contrato ou suspender esses contratos nos termos do 8666/93 e não fazer mais os pagamentos ao contratado, essas medidas geram um problema social enorme, né? E a administração pública, num momento como esse, tem que ter essa sensibilidade social, tem que olhar para essa função social do Estado e dos contratos administrativos. Se de um lado há essa função social, do outro lado a economicidade. Também não faz sentido manter um contrato e pagar por um contrato valores altos, valores elevados, né,
e o poder público carece de recursos nesse momento, não faz sentido continuar pagando por contratos, pela execução de contratos que são desnecessários ou mesmo inviáveis de serem executados. Então, a administração pública olha para esses contratos e, o que eu faço? Vou pura e simplesmente suspender esse contrato e o contratado demite 1.000 funcionários na semana que vem e essas pessoas ficam desalentadas, agravando uma situação de vulnerabilidade social, ou priorizo a economicidade e tomo as medidas que devem ser tomadas sob a perspectiva única e exclusivamente do erário público. É muito difícil conciliar essas duas coisas. Há alternativas, como concessão de férias, alguma coisa que já foi feita no passado, e essas férias provavelmente já venceram. Tem as medidas lá da legislação federal sobre suspensão de contrato de trabalho, lá com aquela ajuda que faz o governo federal, tem aquela redução de salários dos empregados, que também é uma boa medida, né? Tem que ser formalizada da maneira adequada. São caminhos que podem ser seguidos pela administração. De uma maneira geral, no entanto, há muitos contratos que a questão não é só de mão de obra, né? Envolve muitos outros aspectos. E o que se deve fazer nesses contratos é uma discussão, um diálogo, na minha percepção, entre a administração e as empresas contratadas para remodelar esses contratos. E aí eu acho que os órgãos de controle precisam ter um outro olhar sobre os aditivos contratuais. Agora, os aditivos contratuais serão fundamentais a alterações contratuais qualitativas, não só quantitativas. Não fala apenas de reduzir a quantidade do que foi contratado, mas alterações contratuais qualitativas que envolvem a qualidade, as especificações, o nível de prestação de serviços, o nível de execução do objeto, me parecem agora fundamentais. Sempre os órgãos de controle analisaram isso com uma visão muito rigorosa, muito restritiva. Talvez seja o momento de flexibilizar isso, de ter uma postura mais maleável. É fundamental para a administração renegociar os seus contratos e remodelar os seus contratos para que eles possam ser adequados às novas demandas e aos recursos que dispõe a administração pública. Contratos de concessão de serviço público, de parceria público-privada, são contratos muito vulneráveis. A situação do transporte coletivo é uma situação que beira o colapso, se já não entrou no colapso. Na minha percepção, o que de pior um agente administrativo, um gestor público pode fazer hoje em dia é ser omisso. A omissão hoje é o grande pecado. Pura e simplesmente suspender o transporte coletivo. Fala o transporte coletivo, por exemplo, mas se poderia falar de qualquer tipo de serviço público. Abastecimento de água, consumo caiu lá embaixo, energia foi lá para baixo. Estão todos em situação muito vulnerável. O gestor público tem que tomar a dianteira para procurar as soluções. As soluções passam pela remodelagem desses contratos por alterações qualitativas e alterações qualitativas agudas. Muitos agentes administrativos têm medo de fazer isso e preferem, então, empurrar essas coisas para debaixo do tapete, varrer para debaixo do tapete. Isso não é solução para nada, isso só agrava o problema. De muito vem se falando no direito administrativo, na academia, da construção de um novo marco da administração pública, de um novo modelo de administração pública. Uma administração pública que deixa de ser autoritária, que não age mais tanto assim amparada na supremacia do interesse público, uma administração pública que prefere construir o consenso, uma administração pública dialógica, uma administração pública que conversa com o mercado, que é aberta ao diálogo com o mercado e com a sociedade. Essa crise, na minha percepção, exige da administração pública essa nova postura. A crise é um momento para fazer valer, para pôr em prática essa nova postura mais dialógica, mais consensual por parte da administração pública. Grande parte dos contratos administrativos vão precisar ser renegociados. A administração, hoje, tradicionalmente, o que a administração faz? Ela analisa o problema, ela provê, ela vaticina, ela vislumbra algum arco de soluções, ela unilateralmente, e ela tenta implementar essas soluções. Se ela não vê as soluções, ela tende a empurrar o problema para debaixo do tapete, não paga o contratado, deixa as coisas, vai enrolando, vai
postergando a situação, até que daqui a pouco ele se converte numa demanda judicial. Essas demandas judiciais por reequilíbrio econômico-financeiro do contrato são péssimas para a administração pública, porque às vezes não se tem uma decisão no primeiro momento, então o problema é postergado, lá se vão anos, 10, 15, 20 anos, e um valor que era possível de se resolver naquele momento que surgiu o problema, postergado por 10, 15 anos, ele tem uma dimensão muito maior e o problema fica muito mais difícil de ser resolvido. Então, é importante que a administração pública se abra para o diálogo. Eu sou advogado e tenho muito contato com as empresas que contratam com a administração. A percepção dessas empresas sobre os contratos administrativos é uma percepção totalmente diferente da administração. O olhar é diferente. Não é melhor nem pior. Eles pura e simplesmente enxergam o problema de um jeito diferente da administração. Como os senhores dos órgãos de controle têm um olhar sobre a administração, que é um olhar diferente da administração, porque enfocam sobre um outro lado, as empresas contratadas também têm o seu olhar que é próprio. E repito, não é melhor nem pior, não é mais autorizado nem menos autorizado. Pura e simplesmente é um olhar diferente. E os olhares diferentes, a conjunção dessas percepções diferentes sobre a administração e sobre os contratos administrativos, a soma dessas percepções diferentes talvez seja o caminho para que a gente possa encontrar a solução. Então, você pega uma empresa de ônibus, que tem lá uma frota paralisada, né? Financiamento que não está sendo honrado, problemas tributários. Você vai indo a capacidade da empresa de honrar com os compromissos trabalhistas dos seus empregados. O que a administração pública deve fazer? Qual é a solução? A solução não vem assim de antemão, a solução não é fácil. Então, se há algum compromisso com solução, esse compromisso passa pela disposição de, no mínimo, trazer todas as partes para a mesa e abrir um diálogo franco, um diálogo sincero, um diálogo honesto, em que todas as partes estejam comprometidas com a solução e encontrar uma resposta para aquela situação, para aquele contrato. E, nesse sentido, eu acho que os órgãos de controle podem dar uma grande contribuição. Repito, se a administração tem um olhar sobre o contrato e se a empresa contratada tem outra, os órgãos de controle têm um terceiro olhar. Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência, e essas vivências diferentes podem contribuir muito para encontrar a solução que seja efetiva, que seja a solução que contemple a real necessidade da administração. Eu vejo, de uma maneira geral, a administração pública muito acanhada. De uma maneira geral, a minha percepção é que os agentes administrativos preferem postergar o problema, eles não estão enfrentando o problema. Uma grande contribuição que eu acho que também os órgãos de controle possam dar também nesse momento é de chamar as partes para o diálogo e exigir dos agentes administrativos um plano, né? Exigir dos agentes administrativos, quais são as providências que estão sendo tomadas em relação ao transporte coletivo dessa metrópole aqui, dessa capital. O que está acontecendo? Qual é o enfrentamento? Trazer as partes para a mesa, né, se isso não está acontecendo pelas partes, e tentar, eventualmente, mediar essa conversa, esse diálogo. Assumir uma posição de protagonista, porque, repito, na minha percepção, diante da crise que nós vivemos hoje, o pior pecado talvez seja a omissão, ou é a omissão. O caminho para resolver o problema nesses contratos, na minha percepção, na minha avaliação, dentro do meu juízo, é com diálogo e criatividade. Nós temos que pensar em soluções diferentes, temos que ter capacidade para remodelar os contratos e predisposição para remodelar os contratos de modo que eles possam ser mantidos e que a administração pública possa prosseguir com as suas atividades tão fundamentais e tão essenciais nesse momento. Obrigado pela atenção e desculpa se me excedi um pouco aqui no tempo.